Tem todas as vantagens que um utilitário deve ter. Este é o maior, mais espaçoso e confortável. Tem um sistema de câmeras retrovisoras disponível. Friedman veio à meca do consumo de petróleo, a feira anual de automóveis de Detroit, em Michigan. 97% do transporte americano depende do petróleo. 230 milhões de veículos que circulam nas estradas norte-americanas queimam mais de 55% do cerca de 1/4 do petróleo mundial que o país consome e emitem 1/3 dos gases do efeito estufa que o país lança no ar anualmente. E quando o assunto é potência, é perfeito este modelo. Mas os carros não são iguais. Seu carro favorito? O Hummer da General Motors faz pouco mais de 4 km por litro. Apesar da péssima eficiência, a GM continua a fabricar este enorme veículo por um motivo: a demanda. Nós fabricamos aquilo que o mercado pede. Nós tentamos prever o que o mercado vai pedir. O que nunca conseguimos, e eu desconfio que nunca vamos conseguir, é desenvolver um determinado carro e convencer as pessoas a comprar. Mas com o aumento do preço da gasolina, a demanda está mudando. A Toyota é líder de mercado, tendo vendido mais de 700 mil híbridos em todo o mundo. E os números só aumentam. Um carro híbrido tem um motor elétrico que fornece energia extra para o motor a gasolina, o que reduz muito a quantidade de combustível usado. O motor elétrico é conectado a uma bateria, recarregada ao desacelerar o carro ou acionar os freios. Muito bem, nós temos 6 perguntas. Vamos para a primeira pergunta. No estande, a atenção dos clientes é atraída por um jogo de perguntas e respostas sobre híbridos. Quando um veículo híbrido para, ele produz algum ruído? Não. Ele respondeu B. Não. Bom, não é a resposta certa. Jogador de número 4. C. C. Apenas se o ar-condicionado ou o som estiverem ligados está correto. Agora a pergunta número 3. C. Ele disse C. Não, eu lamento, não é a resposta correta. Jogador de número 4 logo ali. B. Muito bem. Apertem o botão, vamos lá. C. Me desculpe, mas não é a resposta certa. Agora você. Isso, correto. 1.900 pontos. Venceu o jogo. Parabéns, meu rapaz. Parabéns. Como todo mundo teve uma ótima participação, vamos dar de brinde esses bonés temáticos muito bacanas. Obrigado. Obrigado. É a última vez que eu disputo com adolescentes. No andar de baixo estão os carros do futuro. Parecem bem absurdos. Acho que não cabe uma família de 4 pessoas aí dentro. Neste ritmo, vai demorar até que os americanos se livrem do vício em petróleo. Os recentes aumentos nos preços nos remetem à crise do petróleo da década de 70. Naquela época, o preço da gasolina foi para a estratosfera e motivou uma onda de pesquisas em energia alternativa e eficiência em consumo. De 1977 a 1985, as importações de petróleo do Golfo Pérsico diminuíram 87% e o consumo caiu em 17% nos Estados Unidos. Essa reação causou um excesso de oferta de petróleo, mas os representantes da OPEP tomaram providências rápidas. Na década de 70, o Sheikh Yamani declarou em nome da OPEP de Londres que derrubaria o preço do petróleo para destruir os investimentos em Wall Street e depois voltaria ao preço antigo. Exatamente a mesma estratégia que se repetiu nas décadas seguintes. Mas agora o mundo é diferente. O terrorismo mudou a equação geopolítica e os petrodólares podem financiar negócios de extremistas. Nos Estados Unidos, grupos de diferentes visões políticas estão em busca de alternativas ao petróleo estrangeiro. O meio ambiente está sofrendo ameaças imediatas. Precisamos tomar uma atitude já. As alternativas ao petróleo não podem continuar como artigo de luxo. Agora é uma questão de necessidade. A necessidade de buscar alternativas ao petróleo já é um ponto pacífico. Queremos convencer as pessoas de que todos sairão ganhando com isso. É bom para o meio ambiente, é bom para a segurança nacional, é bom para a economia, é bom para o futuro dos nossos filhos e, por incrível que pareça, também é bom para o futuro dos povos no Oriente Médio. Por quê? Porque qualquer governo que consegue gerar tantas divisas simplesmente porque perfura o solo não tem nenhum tipo de incentivo para educar as crianças, não tem motivo para dar estudo às mulheres, não tem motivo para envolver o povo no processo político, não tem motivo para fazer nada além de perfurar o solo, extrair o óleo negro e vender no mercado global por $60 o barril. É uma vida cômoda, cheia de belos palácios. A coalizão Set America Free está tentando redefinir uma política energética realista para os Estados Unidos.
O antigo realismo, repetido à exaustão por políticos defensores do petróleo, considerava ingênua a crença de que fontes alternativas de energia fariam diferença. Por enquanto, precisamos aceitar os fatos como eles são, e a realidade é que os combustíveis fósseis suprem praticamente 100% da nossa demanda no transporte. Nos próximos anos, essa realidade não vai mudar. Isso nada mais é do que um exemplo clássico do pensamento conservador pré-11 de setembro. O mundo precisa pensar em alternativas para os combustíveis não apenas por razões de segurança nacional. O petróleo alimenta mais do que a crise energética. Seu papel no aquecimento global ameaça o planeta. Thomas Friedman, colunista do jornal The New York Times, foi ao Centro Nacional para a Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos para descobrir o que os cientistas estão dizendo sobre o papel do petróleo na mudança do clima. Uma das nossas missões é tentar informar nossas descobertas científicas ao público. Bill Collins, diretor do Centro para a Previsão do Clima Global, é o principal autor do que se considera o mais amplo estudo de mudança climática da atualidade. Ele leva Friedman até o interior do Santuário do Centro, o laboratório de visualização onde supercomputadores criam modelos de aquecimento global. Bom, esta é a simulação de como a temperatura mudou desde meados do século XIX. O começo da industrialização. Cada quadro é um ano. As cores ficam cada vez mais quentes porque o planeta está esquentando. As áreas azuis indicam os lugares do planeta que estão frios e estão quase desaparecendo da nossa simulação. No final dos anos 90, nós tivemos 5 dos anos mais quentes já registrados. Indo para o futuro, você começa a ver cores na gama do laranja e vermelho. Nós sabemos que isto acontece porque a humanidade está queimando o combustível fóssil. Para a comunidade científica não há mais dúvida. O que aconteceria? Bem, por exemplo, teríamos o derretimento irreversível da Groenlândia. De todo o gelo na Groenlândia, o que é equivalente ao aumento de mais quase 8 metros no nível do mar. O que aconteceria com Nova York? Seria necessário um dique bem alto em volta de Nova York. Isto teria um impacto enorme em áreas costeiras dos Estados Unidos. Várias ilhas seriam completamente inundadas. Bill, se você tivesse a chance de deixar uma mensagem sobre o que você aprendeu aqui, com base na ciência bruta, o que seria? A mensagem seria que estamos fazendo uma experiência sem controle no único lar que nós temos. Com a urgência crescendo, alguns cidadãos comuns estão de olho no futuro e já começam a criar suas próprias políticas energéticas. No porão de um pequeno prédio nos arredores de Aspen, no estado do Colorado, se localiza a Fiber Forge. Fundada pelo ambientalista e físico Amory Lovins, a empresa constrói carrocerias ultraleves de fibra de carbono. Estas são as fibras de carbono. Aqui tem 48 mil fios. Minha equipe publicou um livro que fala como ganhar o jogo do fim do petróleo, descrevendo como eliminar o uso de petróleo americano até 2040, por meio de negócios lucrativos, enquanto revitaliza a economia e melhora a segurança nacional. Como? A receita é bem simples. O primeiro passo é triplicar a eficiência dos carros, caminhões e aviões. Se fizermos os veículos superleves com materiais como fibra de carbono, tiramos metade do peso e economizamos metade do combustível. Quando se combina isso com os híbridos, a eficiência é triplicada. Então você vai selar a frente de um carro ou a traseira do carro? Precisamente. E a questão da segurança? O carro fica até mais seguro porque esses materiais podem absorver até 12 vezes a energia da batida por polegada de aço. Você poderia ir contra uma parede a 55 km por hora e ficaria protegido de ferimentos graves. Aqui está a parte que acabamos de fazer. Quando estiver cortada, ficará igual a estas outras partes. Você diz que essas coisas são muito duras? Com certeza, muito duras. Vamos ver se são mesmo. Vou quebrar uma dessas. Mas é só plástico. Quer tentar pulando nela? Claro. Por que não tenta pular nela aqui no chão? Tá. Vou fingir que sou um martelo. Tem um martelo maior aí? Isso, daqui. Isso é um martelo, hein? Droga. Não consigo quebrar. E é assim que ela fica quando é transformada numa parte do carro. Todas as grandes montadoras de veículos demonstraram interesse na carroceria ultraleve. A equipe da Fiber Forge diz que sua tecnologia pode estar nas ruas em 5 ou 6 anos. Ah, eu não consigo levantar isso. É claro que consegue. Não é aço, é fibra de carbono. Uau! Eu sou forte, mas não tanto. Emery, o que é isso? O que é essa coisa? No Instituto Rocky Mountain, Lovins também demonstra outro meio de superar o domínio do petróleo.
o uso de etanol, um combustível feito de plantas. Uma vez que economizamos metade do petróleo fazendo nosso veículo ultraleve, podemos usar a outra metade em biocombustíveis avançados, como o etanol feito de plantas. Feito com esse capim aqui? Isso, é uma gramínea que vai de 1,5 metro a 2 metros. É perene, cresce sozinho o ano todo, não precisa de irrigação, não precisa de nenhum pesticida. Isso não é milho. Nos Estados Unidos, eles transformam o milho em etanol. Bom, mas isso aqui é mato. Ele gera mais energia que o milho? O ganho em energia é bem maior, requer menos investimento de capital, dá o dobro da safra. Ela simplesmente fica lá e cresce. É colhida com o equipamento de fazer feno. Aí se manda para a fábrica de etanol. O Brasil tem quase metade do seu combustível de etanol feito de cana-de-açúcar. Aqui há o mais avançado sistema de produção e distribuição de álcool combustível do mundo. Na Califórnia, um pequeno grupo de engenheiros está trabalhando em um carro que pode mudar o modo de dirigir. Eles convertem híbridos com combustível em elétricos. No procedimento, a bateria original de fábrica é trocada por uma bateria muito maior. A recarga é feita ao conectar a bateria a uma simples tomada. Isto permite ao carro elétrico percorrer a mesma distância de um híbrido com a metade do combustível. Bom, agora o próximo passo, já que temos a bateria exposta... Greg Hanson é um dos engenheiros desta pequena empresa de conversão. Agora temos que puxar o conjunto de bateria para fora. Você me dá uma mãozinha aqui? Eu sou um engenheiro e sou um nerd. Eu sou fascinado pela tecnologia envolvida no transporte do futuro. Felix Kramer é o fundador da Callcars.org, um instituto virtual dedicado ao híbrido elétrico. Qual é exatamente a grande vantagem desse carro elétrico? Bom, o fato é que o americano comum dirige de 30 a 40 quilômetros por dia. Se você tem uma bateria que garante isso tudo no modo elétrico, você chega em casa, pluga seu carro na tomada e sai na manhã seguinte com o tanque cheio de eletricidade. Nunca vai precisar de um posto de gasolina. Félix, passo a passo. Mas de onde surgiu essa ideia? Eu comprei um Toyota Prius e no painel do carro tinha um pequeno botão preto sem nada escrito. Muitos donos deste carro trocavam informações pela internet e pessoas da Europa e do Japão disseram que esse botão tinha a sigla EV, que significa veículo elétrico. Descobrimos que esse botão permitia um breve alcance elétrico ao carro de menos de 1,5 km e os modelos com motor a gasolina não tinham o botão. Então montamos um grupo de discussão online e pessoas de todo o mundo apareceram contribuindo com ideias. Pensamos em um jeito de reabilitar o botão e fizemos a conversão em um carro. Este é o nosso protótipo original que foi feito há quase um ano. Neste veículo, no assoalho do porta-malas, tem um monte de baterias. E esta é a chave? É assim que conectamos. Isso faz toda a diferença. Conectamos bem aqui. Então, quantos quilômetros por litro você consegue neste carro? Faz 43 quilômetros por litro. Uau, quero dirigir esse negócio. Com certeza, vamos lá. Mais de 40 quilômetros por litro. Quando abastecido com etanol E85, combustível com apenas 15% de gasolina na composição, o carro elétrico pode andar mais de 212 quilômetros por litro. Felix, eu quero converter o meu híbrido. Quanto eu vou pagar? De 10 a 12 mil dólares, mas nós acreditamos que a Toyota possa vender estes carros por 3 mil dólares a mais do que um híbrido comum, e é aí que está o grande mercado. Me explica uma coisa. A Toyota tem sido bem verde. Por que eles resistiriam a algo assim? Há muita especulação, mas certamente uma das razões é que a Toyota estava gastando dezenas de milhares de dólares explicando ao público que não era preciso plugar o carro. Eles estavam dizendo que isso era uma coisa ruim. A Toyota não era a única fábrica de híbridos dizendo que não conectar o carro à tomada era uma vantagem. A Honda fez um comercial para enfatizar este ponto. Nosso objetivo era passar nossa informação para o público e nosso objetivo maior era pressionar a Toyota para fabricá-los. A pressão valeu a pena. A Toyota anunciou que a empresa vai desenvolver um novo elétrico híbrido. Outros fabricantes de carro mostraram interesse, mas continuam céticos quanto à comercialização do verdadeiro carro elétrico. Nós demos um passo enorme nos anos 90 com o nosso programa de carro elétrico. Gastamos muito dinheiro, mais de $500 milhão. É uma maravilha da tecnologia.
e um verdadeiro fracasso comercial. Sob todos os pontos de vista, desde ninguém querer comprar até o fato de não haver lugar para recarregá-lo. Um exemplo muito clássico de uma ideia bem interessante, mas sem nenhum mercado. No início da década de 90, o preço da gasolina era menor. Mas o mercado poderia mudar na nação mais obcecada por carros do planeta? Para os americanos, o carro sempre representou independência e liberdade. Mas em termos de energia, os Estados Unidos estão longe de ser livres. Na verdade, são mais dependentes de petróleo que nunca. Os meios de transporte dos Estados Unidos queimam 14 milhões de barris de petróleo diariamente. Os americanos, mesmo representando apenas 4,5% da população mundial, consomem 1/4 do petróleo extraído em todo o mundo. Quase metade desta parcela alimenta carros de passeio, utilitários e caminhonetes, que são a fonte mais crescente de gases prejudiciais à atmosfera. Para se livrar do petróleo, terão que buscar alternativas. Americanos são viciados em seus carros a gasolina. Mas inovações como materiais leves, motores híbridos e combustíveis alternativos estão vagarosamente ajudando-os a deixar este vício. Outra possibilidade que os fabricantes já pesquisam é de veículos movidos a célula combustível de hidrogênio. Bill Reinert é o diretor nacional do Grupo de Tecnologia Avançada da Toyota. Um veículo com célula a combustível usa hidrogênio e oxigênio, combina os dois gerando eletricidade e emite água. Então, é uma solução muito boa e limpa, mas vai levar tempo para se concretizar. Quanto? Os produtos competitivos serão lançados no mercado daqui a 20 anos. Então você aposta no hidrogênio? Sim. Ele dá a partida como um carro comum. Isso. 20 anos é um tempo muito longo para se esperar. Algumas pessoas acreditam que os carros movidos a hidrogênio são tão improváveis que nunca chegarão ao mercado. Quanto ele faz por litro? Eu não sei por que não se mede em litros. Ah, é claro, é verdade. Carros movidos a célula combustível já existem, como o Honda da dona de casa Sandy Spalino, um protótipo que chama bastante atenção. O carro é totalmente silencioso, não polui e é macio como um carrinho elétrico de golfe. Uso o carro todos os dias para buscar minhas filhas e dar umas voltas. E aí, Sandy, as pessoas abordam você e perguntam: e aí, moça, que carro bonito, maneiro ele, hein? O tempo todo dia alguém me aborda, é divertido. É aquele carro de hidrogênio? É. Nossa, a gente nunca tinha visto. Olha que carro legal, tá diferente. Eu gostaria de apresentar a primeira família a testar o carro a hidrogênio. Podem reparar que não se parece com os Jetsons. Sandy e seu marido John, de Redondo Beach, na Califórnia, foram escolhidos pela Honda como a primeira família americana a testar o veículo movido a célula combustível de hidrogênio. Eles vão coletar dados sobre o desempenho do carro no dia a dia. Foi um alarde danado. Eu recebi a chave durante uma entrevista coletiva. Todo mundo entrou no carro, eu coloquei a chave, tirei a ignição e na mesma hora senti um problema. Sabe, eu não ouvia barulho, não sentia vibração, nem qualquer sensação que indicasse que o carro estava ligado, exceto pelo aviso no painel que dizia pronto para dirigir. Literalmente eram 3 palavras, pronto para dirigir. Eu coloquei o pé no acelerador e comecei a dirigir. Adri, a Erika, eu te levo para casa também. Desde então, a mídia não para de assediar a família. Eu avisei as meninas, eu disse, quando eu for pegar vocês vai ter uma equipe de reportagem. Elas estão se acostumando. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Vamos de metrô para fugir dos fotógrafos, hein? Dureza. O carro roda de 260 a 300 quilômetros com um tanque de hidrogênio. A família abastece 2 vezes por semana. Eu sempre quis dizer isso. Enche o tanque de Pode hidrogênio. deixar. Se quiser, fazemos o serviço completo. Agora a gente precisa abrir a tampa do tanque e o bocal por onde entra o hidrogênio. Depois a gente conecta. Eles ganham selo verde? Ganham. A gente encaixa assim, depois é só apertar. Ok? Que ele começa a abastecer o veículo. Taxa, total. Será que o hidrogênio é a cura para o vício em petróleo? À primeira vista, é a solução perfeita. Mesmo que a produção do carro ainda custe $1 milhão, com um pouco de criatividade e com adaptação à produção em massa, certamente o preço vai cair. De onde vem a energia para fabricar o hidrogênio? Este é um posto de energia solar, tem essa célula fotovoltaica projetada e construída pela Honda. A Honda entrou no ramo da energia solar. Sim, com certeza, e é um desafio imenso. Se a energia solar fornece a eletricidade necessária para fabricar o hidrogênio e o único subproduto é a água destilada, o sistema parece ideal, mas há um problema.
Estes painéis solares com área aproximada de 65 metros quadrados levam uma semana para gerar a eletricidade necessária para preencher um tanque de hidrogênio que rende em média 280 quilômetros. Os americanos percorrem cerca de 5 trilhões de quilômetros por ano. Então, seriam necessários 21 bilhões de metros quadrados de painéis solares para suprir a demanda atual. Temos problemas para fabricar o hidrogênio. É que ele não pode ser extraído puro na natureza, em moléculas de hidrogênio. Está sempre ligado quimicamente a outra molécula. Para fazer a separação nas moléculas e obter hidrogênio puro, é necessária uma imensa quantidade de energia, muita energia. Tirar o H do H2O. Isso mesmo. O grande problema é que substituir o petróleo requer uma grande quantidade de energia elétrica, seja para transformar água em hidrogênio ou para carregar baterias. E de onde vem a energia elétrica dos Estados Unidos? Do carvão, que gera grandes quantidades de poluentes. Em outras palavras, apenas transferimos a fonte de poluição do escapamento dos carros para chaminés. O fato é que precisamos de uma fonte de energia renovável. Energia solar em casa. A energia solar está crescendo. São estes painéis solares. Os painéis solares aquecem o banho. Carregam a bateria do laptop. Em sua busca por energia renovável, a primeira parada de Friedman foi a Convenção de Energia Solar na cidade de Washington. Ele encontrou uma variedade infindável de painéis e engenhocas solares. É um painel solar flexível em forma de rolo. Parece que temos um período ensolarado. A energia solar é uma tendência. Está nas casas, nos campos de beisebol, em prédios comerciais, no serviço público. E quanto tempo para pagar o investimento? Mais ou menos 8 anos, dependendo do consumo. A eletricidade é de graça depois disso? Eletricidade de graça para sempre na sua casa. Nossa. Um retorno de 8 anos em um investimento é muito bom. Apesar do custo de dezenas de milhares de dólares para adaptar uma casa, a pergunta é, será que funciona mesmo? Um bom lugar para ver a energia solar em ação é o Solar Decathlon. É um evento em Washington em que equipes universitárias competem para construir a casa solar mais eficiente. Os painéis estão funcionando, mas infelizmente o sol não está cooperando. Tudo bem? Muito prazer. David Sherrill. Legal. É um prazer, David. Estou ansioso. É um café da manhã solar? Hoje nem tanto, não tem sol. Não tem sol, mas a energia fica armazenada? Dá para armazenar? Dá, e não estamos conectados à rede elétrica para mostrar que dá para viver com energia solar de uma maneira renovável e limpa. Então, e aquilo, o que acontece... um sofá solar? É isso aí, é um sofá solar com ventilação interna para refrescar. Os painéis solares ficam atrás, recebendo a luz que entra pela janela. Então a energia vem do sol e é armazenada aqui embaixo. As casas não são apenas avaliadas pela eficiência do projeto, mas também precisam gerar um excedente de energia suficiente para abastecer um carro elétrico. Vamos lá? Quanto mais o carro anda, mais pontos são ganhos. Eu aposto que esse vai ser o primeiro carro movido a energia solar que vai rodear o monumento de Washington. A criatividade e o entusiasmo dos alunos são impressionantes e eles não parecem se importar com a chuva. Oi, bem-vindo à nossa casa. É um prazer. Nossa casa é um trabalho das escolas de engenharia e de arquitetura. Dá pra ferver uma panela com água pro macarrão em 6 segundos. É uma geladeira especial? É, movida a energia solar, muito eficiente. Uma lava-louças embutida. Aqui é a parede de aparelhos. E isso aí é arte ou é indústria? Bom, como engenheiros, nós gostamos de pensar que isso é arte. Só engenheiros consideram isso arte. Veja, a iluminação é gerada pelos painéis solares. Obter energia limpa por meio do sol para a casa e para o carro parece ser a solução ideal. Embora não seja a alternativa mais eficiente para todos os climas. Atualmente, o grande problema da energia solar é o alto custo. Equipar uma casa de tamanho médio com painéis solares e torná-la autossuficiente em eletricidade custa de 30 a 70 mil dólares. Mas existe uma forma mais barata de energia renovável. A energia eólica é a mais econômica do que a solar, sem dúvida. A energia solar ainda tem custos muito elevados. Jim Dilson é um pioneiro da energia eólica desde a década de 70. Hoje, ele ainda desenvolve centrais eólicas para ganhar dinheiro. Jim, qual é a maior vantagem da energia eólica? Bem, existe uma grande abundância de ventos em nosso país. 4 estados poderiam suprir a demanda energética do país inteiro. Saiba que algumas regiões do meio oeste foram apelidadas de Arábia Saudita dos ventos na América. Nós construímos apenas 3 turbinas de energia eólica em 30 anos que forneceram a mesma quantidade de energia de milhões de barris de petróleo. Nossa.
Poderíamos fornecer de 30% a 40% da eletricidade do país num prazo relativamente curto. Na Alemanha, 6 ou 7% da energia elétrica já é gerada pelo vento. A Europa é líder na energia eólica. Estados Unidos, Índia e China estão tentando alcançá-la. Na verdade, Jim começou seus negócios comprando turbinas da Dinamarca, já que nenhuma empresa americana fabricava máquinas tão avançadas. Acabamos comprando todo o estoque deles, umas 2.500 máquinas. E por causa disso, eu acabei recebendo a medalha de honra do príncipe Hendrik, da Dinamarca. Alguém na Casa Branca lhe ofereceu uma medalha de honra? Até onde eu sei, não. Os críticos afirmam que as centrais eólicas descaracterizam o meio ambiente e causam a morte de pássaros e plantas, além de se tornarem uma poluição visual na paisagem. Em virtude disto, os especialistas estão construindo boa parte das centrais eólicas no mar e em áreas menos habitadas. Esta preocupação é válida, mas os riscos com o aquecimento global são muito grandes. A força do vento pode ser parte da solução. O vento é uma fonte de energia em lugares improváveis. Na montanha Buttermilk, em Aspen, estado do Colorado, os teleféricos são movidos a energia eólica. A empresa responsável pela administração quer uma estação de esqui ecológica, não apenas por amor à natureza, e sim porque essa prática é econômica. O que fizemos é uma questão de bom senso administrativo. É bom para o meio ambiente e também é lucrativo. No topo da montanha Buttermilk, Friedman e sua filha Orly se encontraram com Olden Chandler, diretor de assuntos ambientais da empresa a qual pertence a estação de esqui de Aspen. Ele quer saber por que os negócios são tão voltados para os assuntos ambientais. Nos concentramos em questões climáticas e energéticas porque elas têm um impacto direto na viabilidade dos nossos negócios. Na Europa já existem teleféricos em prados que antes ficavam no pé de montanhas geladas e já estão cobrindo geleiras com plástico na Suíça. A previsão é que as temporadas serão mais curtas, com neve aguada. O Colorado é famoso pela neve fofa. Se a neve acabar, adeus negócios. Na Escócia, 4 estações de esqui já fecharam e o negócio teve que migrar para a mountain bike. Ex-estações de esqui? É. O que acontece hoje é o degelo precoce na primavera. Na noite passada choveu e em janeiro isso é muito raro no Colorado. Portanto, se fizer calor à noite, que é o que as previsões indicam, o impacto vai ser devastador. O que uma empresa de esqui pode fazer para evitar as mudanças climáticas e aumentar a eficiência energética? 5% da estação de esqui recebe energia renovável. Evita a emissão de cerca de 200 mil quilos de gás carbônico por ano. Nossos carros de neve são movidos a óleo de soja, reduzindo a emissão em 20%. Então quer dizer que aquele carro andando na neve é movido a soja? É, atrás dele dá para sentir cheiro de batata frita. Um dos maiores problemas são as edificações, que são responsáveis por 1/3 ou até metade das emissões globais de gás causadores do efeito estufa. Por isso, os prédios que a gente constrói hoje são pelo menos 30% mais eficientes do que a legislação exige. Por exemplo, o restaurante Varanda no topo da montanha Aspen tem um sistema de aquecimento muito eficiente. Não custa nada construir um prédio virado para o sul para aproveitar melhor a luz do dia e o calor do sol. Bom, muita gente deve achar ótimo que Aspen tome todas essas iniciativas ambientais, mas todo mundo também sabe que Aspen está cheia de gente rica que gosta de ecologia. Essas iniciativas que vocês viabilizaram podem ser adotadas em qualquer lugar? Veja bem, é questão de bom senso administrativo. Meu avô Joey, que é republicano de direita, aprovaria. Tanto quanto um hippie que usa sandálias artesanais. Se você pode projetar seu edifício com um mínimo de custo adicional para economizar 30% de energia, é uma decisão lucrativa. O projeto ecológico de prédios é viável em qualquer parte do mundo. Por exemplo, a Texas Instruments teve interesse em tornar sua fábrica mais eficiente por motivos econômicos, porque eles consomem muita energia. Sempre que o consumo é elevado, existem várias alternativas de economia. Agora é possível ver esses princípios funcionando na indústria. O fator verde não está apenas economizando energia, mas também está preservando empregos. Para uma empresa chamada Texas Instruments, a economia alcançada por meio da tecnologia verde não ajudou apenas a poupar o ambiente, mas também a salvar os empregos locais. A fábrica de Richardson, no Texas, não usa nenhum tipo de fonte de energia alternativa. O foco está na eficiência energética das edificações. A poeira é nossa inimiga. Alguns anos atrás, um manda-chuva da Texas Instruments lançou um desafio. Vou parecer um padeiro.
Se a equipe de projeto conseguisse pensar numa maneira de construir a nova fábrica de chips por 180 milhões de dólares a menos do que o custo estimado de 600 milhões, ela seria construída em Richardson. Caso contrário, a fábrica e seus empregos iriam para o exterior. A construção é interessante. Paul Westbrook é o gerente de desenvolvimento sustentável. A coisa mais suja dentro de uma sala limpa são as pessoas. Ai, o que eu não faço pelo jornalismo. Caiu como uma luva. É. Prontos? Vamos passear. Bom, estas são as instalações da sala limpa. É a sala principal onde tudo acontece. Como você vê, estamos terminando de montar o teto. Pô, o que você pensou quando os patrões disseram: se não cortar 180 milhões do custo da fábrica, ela sai do país? Sabe, eu pensei que era uma loucura. Era um projeto tão grande que não dava para imaginar. Todo mundo achou que ia parecer um pesadelo. E qual foi o seu primeiro telefonema depois do desafio? Bom, nós começamos a conversar sobre um edifício sustentável em larga escala e decidimos pedir consultoria ao Instituto Rocky Mountain. Emory Lovins também entrou no projeto. Emory ficou interessado. Eu falei sobre isso com a gerência e então eu percebi que ficaram apreensivos com a possibilidade de eu trazer um grupo de ecologistas fanáticos que iam tocar tambores e cantar hinos para salvar o planeta. Nós visitamos 8 fábricas e vimos que era possível poupar metade da energia usada para resfriar a água e purificar o ar. O investimento teria retorno em 1 ano e seria mais barato do que construir na China, porque usamos um modelo para cortar 30% do custo de capital e economizar 1/3 da água e 1/5 da energia. Uma das coisas que o Emory faz de forma excelente é quando ele vem aqui e fala com as pessoas. Depois de ter várias ideias, a equipe de projeto da Texas Instruments encontrou uma maneira de eliminar um andar inteiro da fábrica, um grande passo para poupar A energia. maior inovação neste projeto foi reduzir a área construída. Steve Penson é diretor de projeto da construtora. Ecologia não envolve necessariamente painéis solares, aquecedores solares ou energia eólica. Envolve o uso eficiente do espaço e dos recursos de um determinado projeto. A fábrica é dotada de várias inovações. O ar é resfriado e reciclado naturalmente, permitindo a eliminação de gigantescos aparelhos industriais de ar-condicionado. Tubulações de água maiores e com menos cotovelos diminuem o atrito e possibilitam bombas mais econômicas. O projeto inova em eficiência e, além disso, dá início a uma nova tendência. Antes de começar este projeto, cerca de 10% das propostas que recebíamos para novos projetos eram ecológicas. Hoje, mais da metade das propostas que recebemos tem perfil ecológico. Além disso, a Texas Instruments tem apoiado pesquisas em ciência e engenharia na Universidade do Texas, em Dallas. O Estado, a iniciativa privada e a própria universidade criaram um fundo de 300 milhões de dólares para atrair os melhores alunos e professores à pesquisa. Shana Sowell é vice-presidente da Divisão Internacional de Instalações da Texas Instruments. Você não é apenas responsável pela manutenção de uma fábrica. Você é responsável pela implantação de uma universidade, não? É verdade, as cidades de Dallas e Fort Worth não tinham cursos nessa área. Todos os outros locais que levamos em consideração no exterior já tinham, e é um pré-requisito fundamental para pesquisa e desenvolvimento. No final, o projeto superou as expectativas, economizando 40 milhões de dólares a mais. A diminuição de custos total foi de 220 milhões de dólares, sem contar os 4 milhões que a Texas Instruments vai economizar por ano poupando energia. Tudo graças a um projeto eficiente. Acontecem coisas incríveis quando as pessoas assumem a responsabilidade de criar o impossível. Isso gera novas ideias, gera entusiasmo. Nós superamos uma meta que parecia impossível. É muito animador para nós. O entusiasmo com esse tipo de tecnologia está se espalhando para outros países que têm grandes desafios ambientais e enxergam os recursos renováveis como solução. Na China, o governo transformou o desenvolvimento sustentado em prioridade máxima. Os problemas são muitos. Metade da água dos 7 maiores rios chineses é impotável. 1/3 da população respira ar poluído. A terra para a agricultura está diminuindo. Mas os chineses têm a resposta: tornarem-se os maiores inovadores no campo da tecnologia verde. Até 2010, 15% das fontes de energia serão renováveis. Bom, eu acredito que O empreendedor John Doerr ajudou a fundar os revolucionários sites Amazon e Google. Ele considera a tecnologia ambiental a maior oportunidade de investimento do século XXI. 2 bilhões de pessoas no planeta ainda não têm acesso à energia elétrica. É uma das maiores demandas do mercado. Também é uma área que teve poucas inovações. Sempre que aparece
a oportunidade de inovar e de conquistar um mercado tão grande, nós podemos propor investimentos com retorno garantido. São oportunidades fantásticas no mercado. O senhor acha que a China inovou na área energética? Com certeza. O contraste entre a China e os Estados Unidos é notável. Eles têm padrões mais eficientes no consumo de combustível. Nossa eficiência tem diminuído. Os americanos preferem caminhonetes. Como é que pode? Isso é burrice, sabia? Uma história que eu gosto de contar é sobre a Universidade de Pequim. 85% dos 30 mil alunos estão no curso de engenharia. Com tanto investimento em educação e desenvolvimento, uma China verde está prestes a saltar para o topo da pirâmide de energia renovável. É na China que o futuro vai ser definido. São 200 mil alunos de desenho industrial na China, contra 4 mil nos Estados Unidos. Imagine 200 mil desenhistas entrando no mercado para projetar produtos e sistemas. É fenomenal. Esse é o seu projeto? Esse é o meu projeto. Nesta cidade nova, você vai ver plantações e os telhados. Bem aqui. É realmente muito interessante. O arquiteto porque... William McDonnell é um expoente mundial em projetos e construções ecológicas. Seu objetivo, levar o conceito de eficiência energética em arquitetura para um novo patamar. Em seu escritório na cidade de Charlottesville, na Virgínia, ele está preparando um projeto que pode se transformar num dos maiores experimentos chineses em desenvolvimento ambiental. Essas casas podem durar centenas de anos. Os projetos de William são baseados num conceito original que ele chama do berço ao berço. Do berço ao berço. Agora me explique, o que significa do berço ao berço? Significa criar um ciclo fechado, acabando com o conceito de dejeto. Esta cadeira é um exemplo do berço ao berço. É um tecido novo escolhido para as poltronas do Airbus 380. Foi projetado para se decompor de forma limpa. Em outras palavras, se ele for jogado na terra... vira adubo. Vira adubo. Limpo. Então, do berço ao berço é começar na terra, limpo. transformar-se em E cadeira voltar. e voltar para a terra. Voltar para a terra. É um aspecto do berço ao berço que chamamos de metabolismo biológico. Então, tudo que volta para o solo deve ser inofensivo para o solo. Isso é nutriente biológico. E isso é alumínio puro. É o que chamamos de nutriente técnico. E pode ser reaproveitado e reaproveitado em ciclos industriais que se repetem Hoje sem é cadeira, amanhã pode ser poltrona de amanhã avião. pode ser um campo. Esse é o conceito de materiais do berço ao berço. Nos Estados Unidos, as ideias de McDonnell estão mudando o conceito de design nas principais corporações do país. Pode voltar para a indústria ou para a natureza. Na China, seus conhecimentos foram aproveitados pelo governo. Fiquei muito satisfeito. Me diga, por que você se dedicou tanto tentando transformar a China? 80% dos chineses e de suas cidades não têm água potável. Eles querem criar cidades com o conceito do berço ao berço. Os chineses estão além dos planos e da retórica. Num vilarejo na parte nordeste da China chamado Wangbaiyu, o conceito do berço ao berço já é aplicado. Apesar da aparência nada tecnológica, esse vilarejo pode ser o futuro da China rural. Essa é uma casa de terra palha. Isso aqui é terra palha. As novas casas são construídas com materiais biodegradáveis e recicláveis, fabricados sem o uso de combustíveis fósseis. E bem ao lado tem uma parede de blocos feitos de terra. E a terra saiu daqui mesmo. Em vez de construir com os tradicionais tijolos de argila, que são cozidos com carvão e consomem muita energia no processo, eles fabricam tijolos de terra prensada, que são empilhados e cobertos com reboco para se fazer as paredes. Coloque na prensa e aperte. Não precisa de carvão e nem de forno. Também não usamos solo fértil como material. Não precisa queimar carvão nem desperdiçar o solo fértil. É simplesmente terra prensada, extraída aqui. Todo o vilarejo foi projetado para poupar energia. As casas estão dispostas em ângulos de 15 graus para quebrar o vento gelado do inverno e permitir máxima exposição ao sol. É a primeira vez que camponeses chineses têm acesso à energia solar, que está conectada diretamente ao quadro de luz. William acredita que a China vai estabelecer os padrões da energia solar e finalmente torná-la acessível ao grande público. Portanto, a China vai ser o país que vai reduzir o custo da energia solar, que vai permitir que o resto do mundo tenha acesso a ela, porque o custo de fabricação na China pode fazer com que o preço desse tipo de tecnologia desabe. Um vilarejo ecológico é um pequeno passo para resolver os problemas ecológicos da China. Mas as autoridades chinesas, do mais alto escalão do governo, estão buscando soluções e novos modelos para desenvolvimento sustentável.
É uma estratégia que traz esperanças. Afinal, se toda a população rural da China vivesse desse jeito, o consumo de lenha e carvão cairia pela metade. Chegou o momento de descobrir como podemos conjugar o futuro no tempo presente. Para podermos viver no futuro o mais rápido possível. Assim a gente pode contar aos nossos filhos que reconhecemos os nossos problemas e que queremos tomar uma atitude. O jornalista do New York Times, Thomas Friedman, viu como a tecnologia verde está mudando o mundo. De remotos vilarejos chineses a fábricas altamente modernas no Texas. Agora está finalmente causando um impacto em algo mais difícil de mudar. Políticos americanos. Oi. John Hickenlooper, formado em Geologia do Petróleo e ambientalista fervoroso, se candidatou em 2003 à prefeitura de Denver, no Colorado, e venceu com 65% dos votos. Durante o mandato, manteve um alto índice de popularidade, apesar de ter aumentado impostos para financiar projetos ecológicos, como um sistema de trilhos leves para o metrô. O pensamento da maioria dos políticos está fora de sintonia com as preocupações do povo. Todo mundo anseia por propostas ecológicas, e é um anseio veemente. Em outras palavras, você disse ao povo que ia aumentar os impostos, mas disse que era para investir no futuro. Isso. Muitos políticos têm medo de abraçar essa causa. Mas se for preciso, o povo não é burro, eles Exato. entendem. Foi a mesma coisa com o sufrágio feminino e a abolição. Os políticos no poder estavam numa geração atrasados em relação ao que o país precisava. O que acontece agora é que as ideias são postas em prática numa escala regional e depois ganham força para abalar as estruturas do poder. Está claro que nosso futuro energético pode ser muito mais favorável do que nosso passado. Combustíveis alternativos podem fazer uma grande diferença no consumo e no aquecimento global. E a tecnologia verde pode oferecer novas oportunidades para indústrias do século XXI. Com criatividade e apoio do governo, os veículos híbridos, a energia eólica, o etanol e a energia solar poderiam competir de igual para igual com os combustíveis fósseis. Viver, pensar e agir de forma ecológica pode assegurar a sustentabilidade futura. É um objetivo que transcende as fronteiras locais e globais.